1h32 da noite, saía o gol do título do Inter. Edenilson! 41 anos! Mas vai ter que esperar pelo menos mais um aninho, hein? O Edenilson estava impedido. Mais uma vez, Flamengo. No Globo Esporte, toda a história do que aconteceu no gramado do Morumbi. A derrota mais feliz da história do Flamengo. Mais uma taça para esse time que está fazendo história. Tá bom? Não, quero muito mais. Tem espaço para mais, tem espaço para mais. Amigo, boa tarde pra você, tem que aturar, hein? O Flamengo é campeão brasileiro pela segunda temporada seguida. Foi com derrota? Foi. Teve sofrimento? Teve, bastante, é verdade. Já a reportagem mostrando como é que esse título foi decidido no Morumbi, no Beira-Rio. Uma noite cheia de emoções, principalmente para Rogério Ceni e pro goleiro Hugo Souza também, né? Imagine você aos 22 anos, no dia mais importante da sua vida profissional, tudo dar errado. Hugo entrega o ouro pro Daniel. E o Pablo joga pro fundo da rede. Eu não gosto de individualizar a crítica, mas ele tá numa noite infeliz. Para mim, falhou nos 2 gols. Hugo Souza era o 4º goleiro quando o Brasileirão começou. Ao longo do campeonato, virou titular com as lesões de Diego Alves. E também teve a oportunidade de ser o número 1 nas últimas 5 e decisivas rodadas. Contra o São Paulo, o goleiro viu como o futebol é um jogo para os fortes. Nos 2 gols da derrota do Flamengo, Hugo Souza falhou. Na cobrança de falta de Luciano. Hugo deu um passo pro lado direito quando quis voltar, não deu. E no segundo, ao errar o chutão e jogar a bola no peito de Daniel Alves. Saiu jogando errado o goleiro. Bola pro Pablo, olha a chance, bateu. Gol! Hugo Souza entrega no peito do Daniel Alves, que rola pro Pablo, que de mansinho manda pro fundo do gol. Triste pela falha, óbvio. Como eu já disse, perdão à nação, porque um jogo como esse não pode falhar, mas Deus ele foi misericordioso e coroou a gente com esse título. A gente sabe que a gente passou na temporada difícil, complicada, mas a gente superou todas as complicações, todas as dificuldades. E hoje a gente é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. A atuação ruim só virou história boa porque, curiosamente, um companheiro de ofício o ajudou a quilômetros de São Paulo. Cássio fechou o gol contra o Internacional em Porto Alegre. Que lance! Primeiro Edenilson, defesaça do Cássio! Certamente foram os piores 90 minutos na vida de Hugo como jogador do Flamengo. Depois da partida, de receber a sua medalha, ele ficou assim, ó, quietinho num canto, talvez refletindo. Logo ele, que tem à beira do campo um dos maiores goleiros da história do futebol, como seu técnico. A vida de goleiro é muito difícil, muito. Eu joguei quase 1.300 jogos como goleiro, né? A maioria deles aqui nesse estádio. E assim, ele começou um grande jogo e teve as suas falhas, o que é natural. Ele ainda vai crescer como profissional, vai aprender, vai evoluir. Nós vamos fazer com que ele cresça. Eu acho que esse é o mais importante. Rogério Ceni, 26 anos mais velho, terá muito que ensinar ao promissor goleiro. Assim como ele, tem um longo caminho para percorrer como treinador. Tipo o que construiu no Morumbi dentro de campo. Ao chegar ao estádio, ele fez questão de apreciar as suas glórias que decoram as paredes dos corredores. Mas era importante para o ex-goleiro e ídolo do São Paulo dar um passo à frente, olhar para o futuro, conquistar um novo amor, cativar uma nova torcida. Ele tinha 90 minutos para isso. Só que o time não esteve inspirado e perdeu pela 4ª vez para o São Paulo nessa temporada. Por sorte, o destino deu uma forcinha. Ele ainda pôde se casar com o título na sua antiga catedral. Aqui é um lugar especial para mim. Sempre foi desde os meus 17 anos e eu tenho o maior respeito do mundo, o maior carinho do mundo pelo clube que vivi a vida toda como atleta. As pessoas às vezes não entendem, mas você começa uma nova carreira. Conseguir ser treinador e
conseguir começar com sucesso essa carreira num clube desse tamanho é um sabor especial. Mas a espera pelo sim foi sofrida. Sentado no banco, viveu alguns dos minutos mais longos da sua vida. Do sul do país veio a notícia. Termina o jogo no Beira-Rio, o Flamengo é campeão brasileiro. O Brasileirão aceitou os rubro-negros e disse não aos colorados. Rogério Ceni foi jogado para o alto, vestiu a camisa do Flamengo e mesmo depois de casado, foi batizado com o tradicional banho de água gelada na entrevista coletiva. Não vai escapar! Rogério Ceni e Hugo Souza. O que é ruim de passar é bom de contar. E para sempre, os dois levarão as emoções que viveram e as lições que aprenderam ontem à noite no Morumbi. Não tem graça ser campeão sem alfinetar o adversário, é ou não é? E como curte uma provocação o Gabigol. Ô, seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Olha aqui pra você, ó. Olha aqui, ó. Cheira aqui, garoto. Seu moleque, não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo! Thiago Galhardo tinha feito o gesto do cheirinho depois da vitória do Inter no Grenal, na 32ª rodada. Depois ele disse que era uma provocação ao Grêmio, que não tinha nada a ver com o Flamengo, mas parece que não colou muito não. Além de ficar sem o título do Brasileirão, o Galhardo perdeu a artilharia para o Luciano do São Paulo e para o Claudinho do Bragantino. Ele meteu um cheirinho pra nós. Cheirinho e passinho. Flamengo deixou o Morumbi no embalo do Pedro. E a festa continuou no saguão do aeroporto de Guarulhos. Enquanto isso, torcedores esperavam desde as 3 da manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Mas o avião do Flamengo só pousou em solo carioca pouco depois das 6 da manhã. A taça chegou nas mãos do Bruno Henrique. E aí o ônibus do time deixou o aeroporto pelo terminal de cargas, com o acesso bloqueado pela polícia militar. Alguns jogadores, como Rodrigo Caio e Diego, saíram em carros particulares. O ônibus seguiu rumo ao Ninho do Urubu e de lá o elenco campeão brasileiro foi liberado para alguns dias de merecido descanso. Aí, que final de Brasileirão foi esse, hein? Uma noite frenética, emoção até o último instante e no final mais uma taça, né? Para esse time histórico do Flamengo. Morumbi, Beira-Rio. Nem parece que esses estádios ficam a mais de 1000 quilômetros um do outro. Porque na noite do 25 de fevereiro de 2021, eles estiveram grudadinhos, lado a lado. Alternando acontecimentos que determinaram o fim de uma edição inédita do Campeonato Brasileiro. Que você pode chamar de o Brasileirão da pandemia, de o Brasileirão sem público, ou também o Brasileirão do mais novo episódio de uma das mais vitoriosas sequências da história do futebol brasileiro. Você tem boa memória? Aceitável. Então vamos lá. Carioca 2019, Campeão. Libertadores 2019. Campeão. Brasileiro 2019, Campeão. Supercopa do Brasil, Campeão. Recopa Sul-Americana, Campeão. Carioca 2020, Campeão. Brasileiro 2020. Campeão. Maravilhoso. Aqui. Para conquistar a mais recente taça, se eles pudessem, estariam em campo com um celular na mão. Porque enquanto perdiam uma chance... Leva as mãos à cabeça, o Gabigol pegou de primeira. E viam o São Paulo reclamar de pênalti que os árbitros de campo e de vídeo não deram. Lá em Porto Alegre, o VAR anulava um pênalti que o juiz em campo marcou para o Internacional. Se ele tiver com um ângulo um pouco mais afastado do corpo, é considerado infração. Se tiver paralelo ao corpo, que seria entre o solo e o corpo do Ramiro, não é considerado infração. Alívio rubro-negro. Por um tempo curto. Porque no Beira-Rio, Yuri Alberto marcou para o Inter. Gol anulado por impedimento. A gente viu ali que a posição parecia irregular do Yuri Alberto, um pouco à frente do penúltimo defensor.
A tranquilidade do Flamengo durou pouco de novo. Falta para o São Paulo. Gol de Luciano. Luciano! Gol! O Hugo deu um passo pro lado direito quando quis voltar, não deu! Festa no Beira-Rio. Fim de primeiro tempo aqui no Morumbi. Mas como em Porto Alegre estava empatado, o Flamengo ainda era campeão. A ponte aérea frenética continuou no segundo tempo. Porto Alegre, quase gol do Inter. Cássio salvou. São Paulo, gol de Bruno Henrique, empate do Flamengo. Um toque sutil pra de cabeça empatar o jogo no Morumbi. Mas aí, Hugo saiu errado. Saiu jogando errado o goleiro. Bola pro Pablo, olha a chance, bateu. Gol! Pablo é o nome da emoção. Assim que o São Paulo fez o segundo, Gabi veio à beira do campo para saber. Como é que tá lá? Lá, Gabriel, tinha bola na trave do Inter. Na trave! Aqui até o fim o resultado se manteve. Vitória do São Paulo, 2-1. Se o Inter marcasse um gol em Porto Alegre, tirava o título do Flamengo. Então, foi aquela agonia. Uma angústia, né? Uma ansiedade imensa. Olho grudado na tela do telefone. Teve gente que não quis ver. Ah, eu não vi. Não vi. Não, eu prefiro não acompanhar. Quem acompanhou viu, aos 51 minutos em Porto Alegre, Edenilson balançar a rede do Corinthians. Gabigol se desesperou. Ei, gol do Inter. Estava impedido. Gol anulado. Mas ainda restavam alguns minutos. Melhor não tirar o olho da telinha. Última bola do jogo, última bola do campeonato. 54 minutos do segundo tempo no Beira-Rio. Bola livre para Lucas Ribeiro. Dominou o Lucas pra fora! Pelo celular a gente tirou aquela bola com o olho, sei lá. Nesse ponto aí temos que agradecer ao Corinthians, que provavelmente deram a vida para jogaram sério, né? Que roteiro, que final. Mesmo perdendo, Flamengo campeão. Ah, não é legal terminar com uma derrota? Confesso a você que fica um sentimento ruim. Calma lá, Rogério. O sentimento de superação é muito maior. Diego sentindo posterior, Rodrigo Caio sentindo lesão. Eles lutaram, se entregaram. E mesmo depois de tantas conquistas, né? Nós mantivemos aí, superamos as dificuldades. É o campeonato mais difícil do mundo, né? E que permanece com o mesmo dono. Fazer o quê? De novo, em 2 anos, esse time disputou 11 competições, conquistou 7 troféus. É assim, enfileirando taças que se constrói uma dinastia. Em 2 anos, 7 taças. Não é pouco não. É um número bom. 11 campeonatos disputados, 7 troféus. E aí? Tá ruim? Tá ruim? Cheirinho gostoso, hein? Será que eles estão cansados, com tendinite, dor no ombro, por repetir tantas vezes esse gesto? Tá bom? Não, quero muito mais. Tem espaço no pescoço, na prateleira, na galeria. Tem espaço para mais, Tenho certeza que isso aí é só o começo. Mas esse clube ainda tem chão, tem estrada para colocar mais títulos na sua galeria. O próximo é sempre o mais importante, vamos em busca deles. E os próximos eles já estão tramando. E isso não é segredo pra ninguém. Gente, tudo bem com vocês aí? Tá tudo bem? Aqui tá tudo bem. E aí? Só filma aqui, ó.